Olá pessoal, Capitão Massairo de Vendas aqui do Pod Massa. Vamos a mais um episódio e os amigos do Capitão Massairo, como sempre, prestigiando, atendendo o nosso convite aqui no nosso Pod Massa, o nosso podcast de negócios com foco em vendas, business, negócio. E eu não poderia deixar de receber aqui no nosso Pod Massa uma pessoa que, além de diretor, CEO, professor universitário de MBA, o nosso amigo Cássio Ramos, que é o CEO da Lemon Inteligência de Negócios. E eu estou muito feliz, Cássio, de estar te recebendo aqui no Pod Massa, meu amigo. E eu liguei para o Cássio e disse: Cássio, vamos gravar um podcast aqui no Pod Massa, falando daquela ferramenta que auxilia as empresas na tomada de decisão, mas com foco em vendas também, que auxilia os gerentes comerciais, os representantes, os vendedores, a equipe de vendas interna a entender o que está acontecendo na empresa, né? E eu sei também que o Lemon ele traz uma inteligência artificial, trazendo também o que está acontecendo lá fora como referência. Depois o Cássio, tu vai explicar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas o fato é que eu tenho percebido nos trabalhos de consultoria comercial que a gente desenvolve ao longo dos anos, que as equipes comerciais e direção, enfim, né, a gente perde muito tempo gerando relatório, perde muito tempo analisando, e o tempo é dinheiro, né? E a gente teria que estar usando esse tempo para fazer negócio. Então a gente percebe que num mês de trabalho, 20, 22 dias, 8 horas de trabalho, né? Vamos botar assim como média, né, Cássio? Se a gente perder, se o gerente comercial, o diretor comercial, a equipe de vendas perder 2 dias gerando relatório, analisando dados, e esses dados muitas vezes, o que era para ser uma análise legal, acaba se tornando confuso, né? É 2 dias a menos de vendas que eu poderia estar fazendo negócio, business. Então, Cássio, em nome do Pod Massa, aberto mais uma temporada. Essa é boa. Essa é boa. Esse episódio aqui, você não pode deixar de assistir. Cássio Ramos, fale para mim quem é a Lemon, o que vocês trazem para nós que podem ajudar as empresas na condução das suas análises de dados e que possam converter em vendas. Porque se não tiver venda, né, Cássio? Nada acontece. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado pela tua presença. Vamos lá. Valeu, Massairo. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui falando contigo e falando um pouquinho desse tema aí que muita gente fala, é um hype, né? Todo mundo fala de análise de dados, inteligência artificial. Todo mundo está nesse hype, mas efetivamente utilizar isso de verdade a gente tá vendo que não é bem assim, né? Tu falou um dado muito legal do cara, e eu vou te assustar agora com o dado, porque tu falou que o cara vai perder, 2, 3 dias por mês procurando informação, né? Se não for mais. Tem uma pesquisa da McKinsey que diz que as pessoas perdem 40% do seu tempo no mês procurando dados. Então tu imagina, tu contrata um cara lá, um águia, um cara para vender, um cara bom, a preço de ouro, e o cara perde 40% do tempo dele olhando o relatório, procurando informação, procurando nome de cliente, para quem que ele vende, o que ele vende, né? Gerando estatística. Exatamente. Então, isso é um baita de um problema, né? Isso é uma das coisas que a Lemon tenta combater. Então, um dos pontos principais é, cara, vão te deixar fazer o que tu tem que fazer. É vender? Então é vender. É gerenciar a equipe de vendas? Então tu vai gerenciar a equipe de vendas. Então, a gente vê muitas vezes o cara tem um MBA, o cara tem uma formação boa e vai para a empresa e ele é engolido por uma empresa que fica tratando relatório. Então ele não usa toda aquela competência, tudo que ele sabe para melhorar a performance de venda e fica focado numa questão mais operacional, né? Então hoje esse é o nosso principal foco, né? Isso é o que a gente como Lemon busca fazer, é ajudar as empresas a se desvencilharem disso e ainda mais utilizando a inteligência artificial e as redes neurais para entender comportamento de clientes, mercado e produtos para melhorar a performance então da tua equipe comercial. Perfeitamente. E Cássio, me diz uma coisa, quando tu fala nesses dados, quando eu falei 2 dias,
nesse trabalho de construir, 2 dias é o tempo que eu enxergava, né? Que eu via. Isso. Fora o que eu não via, né? Sem contar que Isso. muitos dos executivos acabam levando essa carga de trabalho para casa. Perfeito. À noite, final de semana, analisando dados e dados e dados para tomar de decisão. E muito desses dados que eles ficam analisando são coisas simples que uma máquina consegue fazer muito mais rápido que um ser humano. Então, tu vai analisar lá, por exemplo, um dado. Eu quero saber quais os clientes que têm mais chance de fechar agora semana que vem. Então, os dados dele contam uma história desse cliente. E a máquina em segundos pode te dar uma lista de 40 clientes que tem, sei lá, 80, 90% de chance de fechar negócio contigo. Então, tu não precisa ficar você calculando, olhando, porque até a gente ajuda bastante equipes comerciais, né? E a gente faz trabalho conjunto contigo aí também, que tem uma experiência bem grande nisso. O que a gente vê assim, Massairo? A gente chega para a equipe comercial lá, começa a mostrar as informações do que ele precisa fazer, os caras começam a ficar apavorados. Porque é o seguinte, chegou o final do mês, falta 3, 4 dias para fechar um mês, e o cara está com 30% abaixo da meta. O que ele faz? Ele liga para os amigos. Mas eu conheço o cara da empresa tal, ele vai me comprar alguma coisa e tal. Ele vai antecipar o pedido. Exatamente. Ou ele vai tentar ver que não é isso, entendeu? Aí tá errado, porque tu tá fazendo o quê? É o esforço, que a gente chama de heroísmo. Que é o cara pegar e dizer, não, vamos lá ligar pra todo mundo, loucura, liga. Legal, é um esforço. Mas, e se eu, em vez de tu ligar 40 caras, tu ligar pra 13 e fechar a meta, não é melhor? Tu não vai fazer uma venda mais eficiente, uma venda melhor, gastar mais energia, usar o resto do tempo daí pra fazer outra coisa, pra analisar a melhor carteira, pra buscar clientes novos. Então esse é um ponto aí bem importante, né? E uma coisa que eu vejo também, Cássio, super seguindo essa linha de pensamento, o relatório que eu gerei hoje e analisei, amanhã já é outro dia. Então, por mais que os gerentes comerciais, aqui eu sempre trago esse viés, o que eu analisei hoje, amanhã já é outra realidade. Então eu percebo que tu gasta um esforço tremendo numa tarde, gerando relatórios, indicadores, informações, curva ABC de cliente. Eu vou tentar analisar quem são os clientes da minha curva A, né? 80% em média do teu faturamento, às vezes concentrado em 20% da carteira dos teus clientes, né? Então eu vou pegar os meus clientes da curva A, exemplo. Quem ainda não botou pedido, é fácil. Mas quem botou pedido, será que está dentro de uma média padrão? Ou está muito abaixo? Porque eles que vão causar um impacto lá no dia 30. Perfeito. E aí o que acontece? Se eu gastar muito tempo na reta final ali do mês, e o que eu gerei de relatório hoje, amanhã é outra coisa. Perdeu? Exatamente. Já perdeu. Até porque existem variáveis que impactam esse relatório. O governo lançou alguma coisa, o dólar caiu, o combustível. Isso vai impactar no processo de venda, dependendo da cadeia que tu está atendendo. Então, se a cadeia é muito dependente do dólar, do combustível, e tem alguma notícia de subir, queda de preço, muda toda a programação dos caras em relação à compra. E isso muda todo o estágio que o vendedor está na venda também. E aí, se o cara demorou lá 3 dias fazendo um relatório, chegou lá, saiu uma notícia do governo ou o dólar, alguma coisa, que mudou o cenário dele. Cara, ele vai ter que refazer. Então, o que acontece, né? Muita gente cria um monstro através da inteligência artificial, achando que são máquinas super poderosas que analisam. Muito mais simples. Inteligência artificial é matemática, ponto. É matemática. Só que o que acontece? Hoje nós temos muito mais poder computacional e dados do que a gente já teve na história da humanidade. Então, se eu tenho dados e eu tenho poder computacional, eu consigo fazer cálculos de previsão muito melhor. Então, a gente sempre fala assim, Massairo, eu tenho a tua venda lá do mês, cada mês é diferente, cada semana é diferente. Legal, então a empresa tem lá suas vendas dos últimos 4 anos. Eu vou adicionando para a inteligência artificial camadas nisso. Então, uma camada pode ser o clima. Cara, quando esfria vende mais, quando esquenta vende menos. Aí eu vou analisar o que a máquina faz. A máquina analisa se existe realmente um impacto na venda quando muda o clima. E ele, existe. Pô, legal. E no dólar? Daí eu ponho outra camada que é o dólar. Ponho o número de pessoas na equipe, mercado. Então eu vou adicionando camadas na venda e isso começa a ajudar a máquina a pensar. Então o que isso faz? A inteligência artificial utiliza uma grande quantidade de dados, de algoritmos, que aí vai chegar em conclusões. E o que a gente quer fazer é exatamente o que a gente falou ali no início do programa. Eu quero dizer para o vendedor, cara, liga para esses 6 caras, até semana que vem, oferece isso desse jeito,
que tu vai vender. E é isso que hoje a Lemon faz. Então, é claro que a equipe mais tradicional de vendas fica meio receosa, assim, mas será que é ou não é? Mas, cara, daí eu vou usar o teu jargão aqui. Se ligar, periga vender. Então, cara, eu tô te dizendo o seguinte, em vez de ligar para 150 caras, liga para 8. 8 caras. Depois tu pode ligar para os outros. Mas aqui tu tem uma grande chance de fechar. Então, o que tu acontece? Tu otimiza o trabalho da tua equipe, tu que é vendedor há 600 anos, tu sabe o quão desmotivacional é tu ligar para 70 caras e ninguém te atender. Chega uma hora que tu não aguenta mais, o cara desanima, né? Desanima. Então o que acontece? Eu reduzo essa quantidade de trabalho, esse estresse de ligar e eu começo a botar pro cara caras que efetivamente vão querer comprar. Então tem um monte de benefícios além do tempo e da inteligência, existem outros benefícios que vão ajudar a equipe e a empresa a alcançar as metas dele. Inclusive vou te falar de um outro benefício o bom é que a gente é dono do Podmassa, né? Então a gente pode fazer as intervenções. Claro, é isso aí. Minha sócia, ela fica lá atrás assim, deixa quieto. Cara, tu sabe que eu sou o cara do visu, né? Visual. Isso aí. Visual. E o que eu mais simpatizo é os dashboards. É isso aí. Aí não adianta. Equipe comercial, foca em mim aqui, ó. Gustavo, da técnica. Tem que mostrar. Então eu gosto dos dashboards porque tenta imaginar o departamento comercial, tá lá o departamento comercial, o bom é porque eu posso botar o Lemon na TV. Posso jogar aqui numa TV de 50 polegadas os dados em tempo real do que está acontecendo com aquele vendedor interno. Então ele vai trocando o template ali a cada 5 segundos, cada minuto ele vai trocando. Por quê? Porque a equipe de vendas, ela precisa estar enxergando dados, números. Isso aí. Diário, ali em tempo real, meta, aí cria os dashboards, meta versus realizado, clientes ativos, inativos, qual é a previsão, orçamento. Gente, não dá para iniciar o dia de trabalho sem analisar os números. E se tu puder ter isso aí, só começa o dia assim, né? Só pode começar o dia assim. Só pode começar o dia assim. Não tem como. Agora, na maioria das vezes, as pessoas começam um dia gerando relatório, né? Exatamente. Vou gerar um relatório para ver como é que foi a minha venda de ontem. Já perdi tempo. Eu vou gerar um relatório para ver quem são os meus clientes que ainda não botaram pedido. Já perdi tempo. Que eu poderia estar usando para vender. Isso. Para fazer negócio. E esse ponto aí é que é interessante a gente analisar, porque todo mundo fala, quando a gente visita empresas assim, mas eu não tenho informação, não tenho dados. Tão perigoso quanto não ter dados é ter dados em excesso. Ter muita informação. Pô, tu é vendedor, cara. Por que tu gosta de dashboard? Tu gosta de dashboard porque é fácil. A informação tá ali. Pô, vou decidir, tu olha, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Agora, se te entrega um relatório de 40 páginas e diz, monta uma estratégia. Cara, que vendedor que vai querer fazer isso? Ele não tem tempo. Não, o cara olha, o cara diz, não, eu vou visitar os caras, vou parar. O cara não gosta, não tem tempo e não entende. Porque é difícil, o cara não é cara de número. O cara de vendas, o vendedor de verdade, é um cara de relacionamento. É um cara que sabe conversar. É um cara que conversa com as pessoas, entende as coisas melhor. Se tu puder entregar a informação mastigadinha para ele. Porque ele tem essa habilidade social, mas não tem, às vezes, habilidade numérica. A maioria não tem. Dos bons vendedores não tem essa habilidade com números. Então ele quer receber a coisa mais simples possível. Então, cara, o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso aqui. Beleza, então vamos lá. E aí, essa é uma questão bem importante, né? E no Lemon, tu consegue customizar toda essa informação. A gente tem... O dashboard do gerente. O gerente comercial costuma dizer, e quem me conhece sabe, é como se fosse um maestro, a batida vem dele, né? Ele que tem que puxar, né? E o gerente comercial é, como eu digo, ele é o piloto. Perfeito. Então ele tem uma série de instrumentos ali. Isso. Se o teu cliente disser... Cássio, para mim poder navegar, se tu consegue me colocar essas informações que eu preciso aqui no meu painel, tu consegue customizar. Sim. E isso é importante pelo seguinte, todo mundo acha que isso é um fato secundário, e aí tu vê um monte de empresas fazendo um monte de dashboard com gráfico de pizza, um monte de gráfico e tal. Existe uma ciência no jeito que tu enxerga as coisas. Então, hoje a gente enxerga, vê imagens 100 vezes mais rápido do que a gente lê. Então a gente foi feito para analisar desenhos, formas, e não para ler.
Então, ler é um negócio secundário. Então, o que acontece? Quando eu crio um painel, um dashboard, que vai ajudar na estratégia de negócio, uma empresa que tem uma venda rápida, que as vendas mudam a cada 10 minutos. Então, o gerente de venda ele tem que olhar lá e ver as coisas que importam para ele. Como está meu time? Quem está mal do meu time? Como está meu produto? O que eu foco em produto? Como é que foi minha venda ontem? Como é que está minha venda hoje? Como é que está minha venda da semana? E qual é a previsão para o mês? Então, eu monto isso de uma maneira que o cara consiga ler de forma rápida, porque esse é o segredo. Só é um dashboard se o cara, com o passar de olhos, conseguir entender o que está na tela. Aí é um dashboard. Se tiver um monte de gráfico, o cara tinha que parar, analisar e tal, isso não é um dashboard. Isso é um relatório na tela. E as pessoas confundem muito isso. Muito, confundem muito. Então, esse é um grande problema, né? Porque existe a moda dos dashboards. Agora, todo mundo quer falar de dashboard. Só que construir dashboard de verdade, cara, é uma ciência. Existe um estudo de como é que tu faz, que cores tu utiliza, que palavras, como é que o cara lê, qual é a estratégia do teu negócio. Se tu tem uma empresa de venda rápida, a primeira linha tem que ser a venda ontem, hoje e tal, atualizada a cada 5 minutos. Agora, se o teu negócio é carrinho, comportamento de carrinho, como um supermercado e tal, tu tem que entender volume de produto, a volumetria do produto versus desconto e performance, para te poder decidir, cara, aumenta a massa, diminui suco, tem que ser muito rápido. Então essas questões é que com base na estratégia de negócio que tu desenha a informação. E o desenho da informação é um grande segredo para a coisa funcionar. Bah, que legal, que legal. E um detalhe, né, Cássio? Seguindo essa mesma linha aí, o perfil do vendedor interno, vamos trabalhar indústria, independente do segmento. O perfil do vendedor interno, ele tem um comportamento, o externo tem outro. Exato. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele está na rua com o celular na mão, ele tem que saber coisas rápidas, ele não tem tempo de ler relatório, cara, eu tenho que... cheguei aqui, meu cliente está fechado, o que eu faço? Aliás, ele tá olhando o celular quando ele está esperando para ser atendido. Exatamente. Ele está lá na recepção da empresa, daqui a 5 minutos ele vai ser atendido, é o tempo que ele tem para dar uma olhadinha no dashboard dele. Tu imagina ele ali sentado poder saber o seguinte, cara, quais foram os últimos pedidos, se teve atraso no pedido, como é que tá o desempenho desse cliente, tá crescendo, tá diminuindo, que linhas ele parou de comprar, quem é o último cara que atendeu ele, que reclamações são as principais, ali na hora, antes de entrar para reunião. Aí tu imagina como que um cliente se sente... Eu não preciso ligar para a empresa para saber essas informações. Porque tu imagina tu entrar na empresa para falar lá, quero vender para uma Massaro, e eu começo assim, cara, eu sei que tivemos problema no último pedido, mas a gente já foi resolvido, sabe o produto da linha 3 que tu compra? Nós estamos com um desconto especial para ti com volume e tal. Cara, eu te conheço. Isso é muito diferente do que te sentar e dizer pro cara assim, o que tu precisa? Aí tu matou, né? Tu matou a venda, né? Sim, porque o comprador já vai dizer, eu achei que tu tinha essas informações. Eu achei que tu sabia, exatamente. É isso aí. E, Cássio, fala para nós aqui algum case ou os resultados que os teus clientes estão tendo com o Lemon. Em ter essa... Se monta toda uma estratégia, né? E essa estratégia está lá no Lemon, né? Sim. Então, daqui a pouco tu pode dizer assim, a satisfação de empresários, gerentes e equipes de venda... E depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos de trabalho exaustivo, porque não existe nenhuma ferramenta que você saia dirigindo da noite para o dia. Tu vai ter que aprender a trabalhar com ela. Isso. Ela está lá à tua disposição. Mas como é que vocês da Lemon têm enxergado essa satisfação das empresas em ter informação em tempo real? Porque o Lemon ele tá lendo tudo que está acontecendo lá no teu ERP, lá no teu sistema de gestão. Exatamente. Ele vai lá, coleta os dados automaticamente no sistema. Mas tu sabe que sempre tem aquele cliente que vai te dizer, Cássio, mas eu tenho uma planilha de Excel minha lá que eu tem como tu jogar, tá ótimo, é possível acoplar? Mas aí tem uma questão, né? Nós temos um caso de um cliente nosso que é bem interessante. Traz para nós aí. Nós sentamos com o cara para discutir um painel para analisar a performance de marketing e venda deles. Então eles criaram lá uma sala de guerra com 4 televisões, onde elas ia dar o passado que aconteceu,
2 iam dar o presente, o que estava acontecendo entre produto, marketing, venda e equipe, e uma outra ia dar o futuro, o que ia acontecer com o que estava acontecendo aqui. Montamos a sala de guerra, sentamos com todas as áreas envolvidas, negociamos com as pessoas, que informação eram críticas, que pergunta tu faz para os dados para conseguir as tuas respostas. Cara, um trabalho bem extenso. Montamos tudo, ficou fantástico, botamos rodar. Sala de vendas de guerra. Sala de guerra. Aquela TV zona ali piscando com os caras assim, sabendo. Tá, saímos de lá. Isso foi uma sexta-feira, final do dia. Na terça-feira me liga a secretária do diretor de marketing e disse assim, Cássio, o fulano, que eu não vou falar o nome aqui, pediu para botar um gráficozinho de não sei o que lá no canto e tal. Que ele tá pedindo. Eu falei para ela assim, cara, mudou alguma coisa no processo de decisão de sexta para hoje? Ela, não. Entrou alguma informação extremamente importante que nós não tínhamos se dado conta e agora apareceu? Não. Então eu não vou mudar nada. Aí ela assim, mas é que ele quer, o problema é dele. É dele. Daqui 3 meses, se vocês ainda tiverem essa dor, eu mudo. Nunca mais nos ligaram. Usam o painel, não mexem em nada. Aquele painel há 3 anos é o mesmo. Por quê? Essa questão são os instrumentos da aeronave. Né? Exatamente. Aí quando tu já costuma ler algo, é que nem assim, é ruim quando tu troca de carro. Tu não sabe onde é que liga a luz, onde é que não sei o quê, tu fica num processo. Então tu imagina o teu painel do carro toda semana trocar. Cara, tu perde um tempão para aprender de novo o painel. Então assim, não tô só procurando dado, mas tô perdendo tempão para isso. Então o que a gente faz usa um painel inteligente e aí se adapta a ele. E foi o que eles fizeram. Claro, agora eles fizeram algumas melhorias, botaram coisas novas e tal, porque mudou o negócio mesmo, mas eles se adaptaram àquele formato. Tu foi ajustando, é diferente. Exatamente, é diferente. Mas tem que aprender a usar, tu não tem nada. Eu te dou um baita num carro, tu já quer pular pra Ferrari, tu nem dirigiu esse aqui. Calma, cara, vamos aqui. Aprende. E funciona muito bem assim, tá? Funciona muito bem. No início o cara pedia, nós mudava. E a gente via que mudava e voltava para aquele que nós fizemos no início. Entendi. Cássio, olha só, eu tava me lembrando, eu vi tu falando agora, e eu me lembrei do quanto que a informação em tempo real ajuda na tomada de decisão. Né? Então, vamos basar. Primeiro porque esse conjunto de informações me ajuda lá na tomada de decisão estratégica, como está o meu mês, para onde Perfeito. eu vou, aonde eu vou focar minha energia, aonde eu vou pegar minha equipe de vendas, certo. Aonde eu vou direcionar, quais são os clientes que estão aí com risco de ir embora, estando bem. Risco de botar pedido bem abaixo do que normalmente botam. Exatamente. Mas o ano passado me chamou a atenção. Eu estava em viagem, estava retornando de viagem e encontrei com um gerente nacional de vendas de uma grande empresa. Não vou citar o nome. Era o último dia do mês. Casualmente foi numa sexta-feira. Ele vinha vindo da Bahia. Muito meu amigo, tivemos aula de MBA junto, fomos alunos, né? Aliás, a gente é eternamente aluno, né, Cássio? Perfeito. E eu perguntei para ele, vais aonde? Porque nós íamos chegar em Caxias, pegamos o voo, desceu em Porto Alegre. Não, eu ainda vou para a empresa. E aí, vai para a empresa, tá 2 semanas fora, sexta-feira, 2 horas da tarde. Vou para acompanhar um fechamento, preciso gerar uns relatórios, umas informações. E aí eu percebi que se ele tivesse informação em tempo real no celular dele, tivesse lá diversas informações, ele poderia ter vindo de Salvador a Porto Alegre. Analisando as coisas. Porque ele teve lá, né, um tempo em São Paulo que ele perdeu lá de no mínimo umas 4 horas. E ele poderia estar acompanhando e tomando as decisões. Isso e aí. Poderia estar resolvendo tudo isso. Ele chegou sexta-feira, chegamos em Caxias 2 horas da tarde. E ele foi para a empresa para analisar os dados. Como é que tu vê isso aí? Qualidade de vida, é perda de tempo. É muito complicado porque cara, desmotiva a pessoa, né? Então é muito importante saber quais informações, como eu disse, excesso de informação é tão ruim quanto não ter informação. Porque o excesso de informação cria o que a gente chama de infoxication, que é intoxicação por excesso de informação. Então tu tem tanta informação que tu não consegue tomar decisão. Tem 1 milhão de números, tu não consegue tomar decisão. Então eu preciso saber o seguinte,
o que eu preciso naquele momento para tomar uma decisão. Então, se ele tivesse na mão as informações que ajudam ele a entender como é que fechou o mês, ou até mesmo o fechamento do mês pronto, só para ele avaliar e já montar as estratégias que ele vai fazer para o próximo mês, já estava 100%. Outra coisa... Eu costumo dizer, né, que a aviação tem uma relação com Lehman. Sim, total. A aviação tem uma relação com o Lehman. Perfeito. Eu vou dirigir um monomotor. Eu tenho o que precisa para dirigir um monomotor. O piloto tem. Exatamente. Os instrumentais ali na frente, ele corre o olho, ele vê como é que tá. Quando ele vai para um bimotor, aquele painel aumenta. Isso. Porque ele precisa de informações a mais. Um Boeing é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. E aí é o seguinte, só que tu vai adaptando porque o teu cenário é mais complexo e aí tu vai precisar de mais informações. E aí tá perfeito. Pô, realmente, o cenário é mais complexo, eu preciso de mais informações e vou trabalhando. Agora, como que eu tenho que ver? Quando eu olhar para frente aqui, qual é a principal informação? O que tem que estar na linha dos meus olhos, né? Então, pô, tem que ter a previsão se eu vou fechar o mês ou não. Então, hoje, usando dados, usando análise de comportamento e usando comportamentos anteriores, tu consegue prever coisas que ajudar. Por exemplo, a área comercial. O cara tem que ter lá o nome dos 10 clientes que estão com perfil de ir embora. Quem que vai embora? Então existe um comportamento de saída dos clientes. Então hoje um cliente B2B, ele tem um comportamento de saída. Se eu identificar os fatores de comportamento de saída, eu consigo te dizer antes quem vai embora. E aí o cara consegue fazer um trabalho lá, vou lá visitar esse cara aqui, esse cara está com comportamento de ir embora. Então isso é importante para tomar decisão. E né? tu falou, isso é interessante. Nós temos um cliente da consultoria, que é da área de logística, e eu não sei se tu te lembra muito bem, eles tinham uma perda de cliente gigante, né? Isso aí. Então eles tinham lá todo um esforço para abrir a equipe de vendas, né? Todo um esforço para abrir um cliente, e depois se percebia que depois de um ano e meio, eles começavam a perder esse cliente. Fala um pouquinho para nós aí, porque o Lehman, eu me lembro muito bem, e aliás o início era a maior dificuldade, ele ia perdendo esse cliente. Exatamente. Sem saber. Isso aí. Quando ele viu, ele já tinha perdido. E esse cara nós identificamos lá 5 comportamentos de saída. Porque no caso desse cara de logística, o cliente ele não te troca do dia para a noite. Porque sim, ele precisa de um processo de saída, né? Porque tu não para de transportar um monte de linhas, parei agora outro caminhão. Não, tu vai trocando as linhas e tal. Então a gente pegou lá, fez um trabalho com 30 clientes que tinham largado ele, e a gente analisou os últimos 12 meses desses clientes. E nós achamos 5 pontos em comum nesses 12 clientes, que eram os mesmos pontos para todos eles. Então a gente começou a monitorar esses pontos e a gente criou uma linha de criticidade. Então o cliente que tivesse um daqueles pontos ruim, atenção, 3 pontos ruim, opa, já vai para cima. 4, 5 pontos ruim, cara, esse cara vai te largar. Então a gente começou a alertar a equipe comercial antes e a taxa de retenção deles aumentou em 28%, cara. Eu tô falando de 1 mês e meio, 2, tá? Rodando. Tanto que tinha até um profissional dentro da empresa só para dados. Só para dados. Eu não me lembro o nome do cargo dele, mas vamos dizer que é só dados, o homem dos dados. Ele que gerava os relatórios. E quando nós entramos lá era só Excel. Não, o Excel ele reinava lá. Uma tonelada de Excel. Uma tonelada de Excel, os gráficos e puxava, e pizza e pirâmide. É isso aí. E ele era o cara dos indicadores. Isso e aí. ele estava um pouco assustado no início. Ele estava um pouco assustado, agora vão botar tudo isso aqui de forma automática, perdi o emprego, muito pelo contrário. É onde ele entrou fazendo meio de campo com todas as gerências da empresa. E essa mudança vai acontecer, está acontecendo, e isso é uma realidade do mercado. Tu não vai ter mais o cara de preencher dados, de preencher Excel, de preencher planilha. Nem o cara de Power BI, nem de nada. Tu vai ter o cara de análise de comportamento de dados. Então tu vai ter cara de dados que vai olhar junto com o cara de mercado e vai dizer, cara, tá com uma tendência disso, tá acontecendo, para gerar ações. Então assim, antes o cara ficava muito tempo construindo gráfico, construindo apresentações, juntando número, calculando. Agora não, o robô vai te entregar as análises e tu vai ter que dizer qual é das decisões, das 3 decisões, 3 linhas de trabalho, qual tu vai ir para cima. E é esse que é o ponto. Ou seja, né, jogar informação estruturadas. Exato. Na mão da equipe de vendas, usando o tempo da equipe de vendas para fazer negócio. Exato. Business. Isso aí. Relacionamento, meta, pedido. Por quê? Porque eu tenho um ferramental. Isso a gente entrega para o cara para ele tomar decisão. Qual desses 50 produtos tu quer promover para puxar aquele outro lá? Porque às vezes o cara tem um produto que não tem margem.
Né? Então, ou eu preciso melhorar a performance do meu pedido. Então, pô, põe esse produto aqui que ele puxa outros. Legal. E um detalhe, né, Cássio? A gente partindo para finalização, e o Lemon tu não aplica só na área comercial. Em tudo, Tu né? pode montar os dashboards. O que tu precisa enxergar na área financeira? Vai buscar essas informações e trazer estratificada. Isso aí. O que tu precisa enxergar na área produtiva? Mesma coisa. O que tu precisa enxergar na área de marketing, na área de recursos humanos? Isso. Máquina. Tu aplica a inteligência, o Lemon, em qualquer área da empresa. Exatamente. A gente sempre diz assim, qual é a pergunta que tu precisa responder? Então, na tua área de produto, que pergunta tu precisa responder? Preciso saber qual produto eu faço isso. Então, essas respostas que o Lemon vai trazer. Legal, legal. E o detalhe, né? A reunião muda. A reunião semanal. Muito mais objetiva. A reunião mensal. Muito mais objetiva, muito mais rápida. As pessoas vão para a reunião e o Lemon tá ali. Isso Vamos aí. analisar o que ele está dizendo para nós. Se torna mais objetivo. Exatamente. Que legal. Cássio, muito obrigado. Bom, gente, eu não posso deixar de agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Fratini, a Quanta Comunicação, que é o meu parceiro digital, a Bocati, que sempre nos agracia com mimo. E eu também não posso deixar de agradecer a Cadeirode, lá de Flores da Cunha, mobiliário corporativo, que nos agraciou com as poltronas do Capitão Massairo. Essa aqui é a presidente do Capitão Massairo e nós estamos bem ancorados, né? Sentiu o que tu sentiu, Cássio? Outro nível, Sentiu aqui que pegou bem, né? Outro Agora, nível. como diz o meu amigo Chico, tô chegando de líder. Até porque eu não gosto de ser um número 2. Eu odeio. Tem gente que diz, não, o número 2 tá bom, Não, cara. não. Não. Se pode ser um, né? Por que vai ser o porque, dois? então o cara tem que chegar de líder. Então, Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço. Em nome do Pod Massa, em nome do Capitão Massairo, agradecer a Fratini, a Quanta Bocati e a Cadeirode, que é o nosso parceiro das novas cadeiras, as poltronas do Pod Massa. Cássio, simples, mas de coração. Oh, muito obrigado, cara. Um mimo do que Capitão lindo, hein? Massairo para botar uma gelada para comemorar o ano fantástico. maravilhoso que teve a Lemon este ano, e tem muito desafio. O ano, estamos aí. só na metade do ano praticamente. Isso. Então nós temos ainda alguns desafios. Então receba esse pequeno mimo para estourar uma escolha, como diz o Nedmar Fratini, escolha a tua melhor champanhe e comemore com a tua família, com os teus colaboradores, no sucesso que vocês têm através desse trabalho ajudado as empresas. Porque aí. muito mais do que business, muito mais do que ganhar dinheiro, é a satisfação de que essa tecnologia, que por trás disso aí tu tem uma equipe, Exato. tem um conhecimento técnico, mas é a satisfação de saber que aquela informação que tu ajudou a montar está ajudando a empresa, está deixando as pessoas mais felizes. Porque pessoas mais felizes produzem mais. Se o cara está estressado, analisando dados e tentando entender o que está acontecendo, ele não vai fazer um bom negócio. É isso aí. Tá bom, Cássio? Perfeito, show, cara. Muito obrigado Eu que e até a agradeço. próxima, até o nosso próximo episódio aqui no Pod Massa. Um abraço, gente!